que é do Éder Diodovic, que pergunta o seguinte: Matheus, é possível você falar um pouquinho do China 11, por favor? Obrigado. O ETF, né? Tá, Isso. assim, é uma questão que foi colocada, é uma maneira prática de se expor ao mercado chinês por meio de BDR, né? Veja, o mercado de BDR brasileiro, ele foi recentemente modernizado, é uma modernização recente, ele ainda vai se desenvolver, e eu acredito no mercado de BDR brasileiro, eu sou entusiasta, acho que tem muito que se aprofundar, acho que é uma coisa necessária, mas hoje você deve ver mesmo problemas de liquidez, etc., para alguns tipos de posição. A China especificamente teve um primeiro trimestre, um primeiro semestre agora fechando junho, difícil, tá? Não foi fácil. Questão regulatória, os choques ocidentais que a gente conversou, e o risco de aperto monetário, né, pegaram bastante nos ativos de risco chineses, estão pegando ainda, né, mesmo com os potenciais de crescimento que a gente apresentou. A gente tem uma tese muito interessante, que a gente já fez até cobertura aqui, tentando aplicar para a realidade, como se expor a isso, né, da Gavekal, que é uma casa muito respeitada para a Ásia, etc. e tal, que eles chamam de Clash of Empires, né? Então, eles tinham antes uma tese, né, final da década de 90, início dos anos 2000, de China America, que seria a industrialização chinesa, etc. e tal, os mundos de commodities. E depois vem o Clash of Empires, que seria uma separação dos impérios ocidentais e chineses ali, na ótica de influência chinesa e na ótica de influência americana. Duas separações muito bem definidas, né? Nessa separação, nesse Clash of Empires, você teria cada uma respondendo à sua própria lógica. Os ativos chineses, eles já historicamente apresentam uma descorrelação média acima do geral com os ativos globais. Então, eles seriam até considerados um pouco antifrágeis por respeitarem sua própria dinâmica interna. Mas o que vai acontecer é uma separação, que eles ponderam, né? Separação da cadeia de suprimentos, uma própria moeda forte chinesa, as capitais financeiras próprias asiáticas, daí Hong Kong, por isso que a China quer pegar de volta o território, uma questão polêmica, super delicada também ali na região, inclusive aumentando a influência recentemente, uma separação por completo. Isso tudo, os ativos chineses, que eu quero dizer, eles são já descorrelacionados com o geral, né? Então, o mundo teve um bom primeiro trimestre, mesmo com o ruído da Treasury de 10 anos, que machucou bastante os ativos americanos, ele teve um primeiro semestre bacana, né, tá indo caminhando bem com as revisões de crescimento, com a vacinação, e a China ficou um pouco para trás por conta do risco de aperto monetário. Então, se você acompanhar a performance do China 11, ele deve estar ruim, etc. E tal. A gente tem alguns fundos aqui com posição em China, também está uma performance ruim, mas isso é no curto prazo por conta desse risco de aperto monetário. Qual é o risco do mundo agora, né? Aperto monetário é o tema do mundo. O da China, eles são bastante sensíveis com isso, porque quando o Banco Central Chinês, o Banco Popular Chinês, né, ele interfere com força. Então, esse é o temor e tem feito as posições ser estruturalmente tendo legal. Tem a questão das BDRs, que também seja um pouco a liquidez, é um mercado que deve se desenvolver nos próximos anos, então, tem muito que caminhar, mas é uma posição inicial, né? Eu preferiria, para a China especificamente, posições lá fora mesmo, tá? Ou até mesmo via alguns gestores locais, você pode encontrar em diferentes corretoras por aí, posições de maneira mais cadência sem entender liquidez, ou até mesmo gestão passiva num momento tão delicado da China, não delicado no curto prazo por conta do risco de aperto monetário, mas positivo estruturalmente por conta do potencial para a próxima década.